Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Ela era ridicularizada por todos na mansão. Seu cabelo era motivo de piadas. Mas havia um homem que a observava nos corredores, silenciosamente, pacientemente. E quando finalmente ele a tocou, nenhum deles conseguiu mais parar. Se você ama romances que te deixam sem fôlego, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Todos os dias a gente traz histórias novas que vão mexer com você. E agora, me responda, de que cidade você está assistindo? Deixa nos comentários. Você acredita que amor verdadeiro consegue superar barreiras de classe? Ou acha que essa história vai terminar em tragédia? Descubra agora a história de Clara e Thomas. Uma história de cabelos selvagens, paixão proibida e escolhas impossíveis. Vamos lá! O primeiro dia de Clara Alder na mansão Ellsworth foi um exercício de humilhação silenciosa. A chuva havia desfeito seus cabelos ainda no caminho, aqueles cachos volumosos, castanho escuros quase negros, que teimavam em se rebelar contra qualquer tentativa de disciplina. Ao atravessar os portões de ferro, com a mala apertada contra o peito, ela teve a impressão de estar cruzando o limite de dois mundos, o das pessoas que existiam e o das que apenas serviam. Chegou à cozinha da mansão encharcada, o vestido pesado colado ao corpo, e esperou por instruções. Em vez disso, encontrou olhares. Olhares que se transformavam em risos abafados. Olhares que diziam o que ninguém precisava dizer, ela não pertencia ali. Meu Deus, que cabelo selvagem, murmurou a chefe, Margarete, ajustando o coque impecável. Parece que um pássaro fez ninho ali, respondeu Sophie, rindo com aquele riso cruel de quem se diverte em reduzir os outros. Clara sentiu o calor subir-lhe pelo pescoço. Seus olhos castanho-mel, aqueles que a mãe dizia terem luz própria, encheram-se de lágrimas que ela se recusou a derramar. Não no primeiro dia. Não diante delas. Puxou o cabelo para trás com mãos trêmulas, tentando se tornar menor, mais invisível, mais apropriada. A mansão Ellsworth era um organismo vivo de silêncios. Suas paredes de pedra pareciam respirar sob o peso do tempo. O relógio de pêndulo marcava cada segundo com a precisão de uma sentença. Construída sobre uma colina que dominava a cidade, era um monumento à ordem e ao isolamento. Móveis de mogno escuro, cortinas de veludo bordô, lustres de cristal que refletiam luz sem permitir sombra. Tudo era impecável. Imaculado. Desumano. E então havia ele. Thomas Ellsworth tinha a idade de um homem que havia vivido duas vidas. 45, talvez 47. O cabelo castanho acinzentado penteado com precisão quase militar, o olhar azul acinzentado de quem calcula, pesa e mede o mundo antes de respirar. Ele caminhava pelos corredores como se não possuísse apenas a casa, mas o ar dentro dela. Quando Clara carregava bandejas pela manhã, sentia o peso de seu olhar. Não havia nojo, nem superioridade. Era um olhar diferente. Um olhar que a fazia tropeçar, que parecia enxergar algo que os outros não viam, e talvez por isso ela temesse tanto ser vista. No início, pensou que fosse pena. Talvez ele apenas percebesse o escárnio dos outros e sentisse algum desconforto moral. Mas havia algo em seu silêncio que destoava do silêncio frio dos ricos. O silêncio de Thomas era atento. Como se ele estivesse ouvindo uma música que apenas ela produzia. Clara começou a notar detalhes que escapavam à percepção alheia, a forma como ele se mantinha ereto mesmo quando parecia cansado, como os dedos longos se esticavam involuntariamente sobre a madeira polida, ou como a ponta de seu olhar se prendia a objetos simples, um livro fora do lugar, uma taça desalinhada, o movimento sutil de uma cortina ao vento. Cada gesto era uma mensagem silenciosa, uma coreografia de disciplina e introspecção que ela tentava decifrar sem ser notada. 3 semanas depois de sua chegada, Clara entrou na biblioteca para limpar. Thomas estava ali, sentado em uma poltrona de couro, um livro aberto no colo, os olhos fixos na janela. A luz da manhã tocava-lhe o rosto, revelando rugas finas ao redor dos olhos, traços de cansaço, não de idade. Ele se moveu apenas quando ouviu o som do pano sobre o móvel. Por um instante, seus olhares se encontraram. Foi apenas um segundo, mas um segundo que durou o suficiente para que Clara sentisse o peito se reconfigurar, como se o frio de dentro dela cedesse lugar a uma chama. Thomas desviou o olhar de volta para o livro, mas não virou uma única página. Ela percebeu a contenção dele, o esforço silencioso para não se deixar ser notado,
como se a própria atenção fosse um peso que precisava ser manejado com cuidado. Observá-lo ali, quase imóvel, com um semblante sereno mas alerta, trouxe a Clara uma mistura estranha de curiosidade e apreensão, um imã invisível que aprendia sem tocá-la. A partir dali, um padrão se formou. Presenças silenciosas, distâncias cautelosas, observações que se sentiam como toques invisíveis. Clara passou a notar pequenos gestos, o modo como ele tamborilava os dedos sobre o vidro da mesa quando estava inquieto, como evitava ser visto comendo, como parecia suportar a própria solidão com disciplina militar. E, de alguma forma, ela entendeu. Porque também conhecia aquela solidão que não é paz, mas encarceramento. Os risos sobre seu cabelo continuaram, é claro. Mas quando Thomas passava, algo mudava. O ar se tornava mais contido, como se até a crueldade das outras criadas temesse o eco de sua presença. A mansão, antes hostil e implacável, parecia se inclinar à sua passagem, concedendo pequenos espaços de respiro que só Clara percebia. Certa noite, enquanto Clara limpava a sala de estar, Thomas surgiu de uma porta lateral tão silenciosamente que ela quase deixou cair a vassoura. Desculpe-me, disse ele, a voz grave e contida. Não quis assustá-la. Clara abaixou a cabeça, o coração acelerado. Está tudo bem, senhor. Ele ficou ali por um momento longo o suficiente para que o silêncio se tornasse palpável. Depois, simplesmente se afastou. Mas aquela noite mudou tudo. Porque pela primeira vez, Clara percebeu que talvez o silêncio dele não fosse apenas observação, fosse luta. Que talvez ele estivesse tão preso quanto ela. Apenas em uma cela diferente. E aquele pensamento era perigoso. Porque ela era apenas Clara Alder, uma empregada com cabelo indomável e uma origem invisível. E ele era Thomas Ellsworth, o homem cujo nome bastava para abrir portas ou destruí-las. Ainda assim, a mansão parecia menor quando os dois estavam no mesmo cômodo. Como se as paredes escutassem. Como se a casa, de alguma forma, os compreendesse antes mesmo que eles se compreendessem. Naquele primeiro mês, Clara começou a perceber. A mansão Ellsworth não era apenas uma prisão. Era uma prisão para dois, e, pela primeira vez, alguém a olhava do outro lado das grades. O toque ainda não havia acontecido. Mas a promessa dele, o perigo e a possibilidade, já pairava no ar, como um fantasma à espera de ser nomeado. 3 meses. Foi o tempo que o insuportável levou para se tornar inevitável. Clara havia aprendido o ritmo da mansão como quem decifra um idioma proibido. Sabia que Thomas tomava café na biblioteca entre 7h30 e 8 da manhã, que o escritório dele permanecia vazio entre 1 e 2 da tarde, que suas caminhadas noturnas pelos jardins aconteciam sempre depois das 11, quando o mundo dormia e apenas as janelas respiravam. Ela não sabia se aquele conhecimento era intencional ou se o absorvera lentamente, como uma planta que descobre o caminho até a luz. Mas ele existia. E cada pequeno detalhe sobre os hábitos de Thomas era, em si, uma traição silenciosa. A mansão funcionava como uma corte em miniatura, um universo fechado em que o poder se manifestava até nas menores ações. Margaret, a chefe, sussurrava sobre relacionamentos inapropriados entre criados. Sophie, por sua vez, parecia se alimentar de cada rumor, cultivando-os como ervas venenosas. O caso recente entre James, o jardineiro, e uma das criadas havia terminado em despedidas e vergonha, um lembrete de que ali dentro o desejo era uma ofensa maior que o erro. Mas nada disso havia preparado Clara para o que viria. Os risos sobre seu cabelo haviam mudado de tom. Já não soavam apenas como escárnio, havia algo mais neles, uma suspeita. Um tipo de curiosidade cruel. Sophie, com seu sorriso de cobra, começou a insinuar mais do que dizer. Eu vi você na sala de estar, sussurrou certa noite, enquanto poliam a prataria. Ele falou com você. Vi o modo como ficou vermelha. Clara manteve o olhar baixo, o pano se movendo sobre o metal com precisão nervosa. Melhor não inventar histórias, Sophie. Não preciso inventar, respondeu a outra, rindo baixinho. Homens como ele não olham para mulheres como nós, a menos que queiram algo. O comentário ficou suspenso no ar, como uma farpa invisível. Naquela noite, Clara sonhou com passos sobre o piso de mármore. Sonhou com portas que se abriam sozinhas. Sonhou com o som de sua própria respiração ecoando na casa inteira. Quando acordou, tinha a impressão de que alguém estivera de pé à sua porta. E então, nos dias que se seguiram,
Clara começou a perceber nuances que antes passavam despercebidas. Ela notava a maneira como Thomas inclinava a cabeça para escutar conversas ao longe, como a luz que incidia sobre o rosto dele pela manhã desenhava sombras que pareciam mapas de emoções ocultas. Havia pequenas marcas no pulso das mãos dele, cicatrizes tão discretas que só olhos atentos perceberiam, sinais de batalhas internas que ele não compartilhava. Cada gesto, cada hesitação em seus movimentos, construía uma narrativa muda, que Clara, sem perceber, lia com atenção obsessiva. Os livros deixados descuidados sobre mesas, os papéis revirados em gavetas abertas, o aroma leve de madeira polida e tabaco que permanecia mesmo quando ele não estava por perto, tudo se tornava pista. Clara começou a antecipar seus passos, a sentir o ar mudar quando ele atravessava um cômodo. E o mais inquietante era perceber como seu próprio corpo reagia, quase automaticamente. A aceleração do pulso, o frio na nuca, o calor repentino nas bochechas. Um efeito que ela ainda não compreendia, mas que não podia negar. Dias depois, um pequeno incidente virou o eixo de tudo. Clara derrubou um candelabro no quarto de Thomas. Nada quebrado, apenas um amassado discreto. Quando ele retornou da cidade, o som de suas botas no mármore fez o coração dela desandar. Senhor Ellsworth, começou ela, apressada. Eu consertarei. Não foi nada. Mas ele a interrompeu. Clara. Seu nome, pronunciado por aquela voz, soou como um feitiço. Olhe para mim. Ela obedeceu. Nos olhos dele havia algo novo. Um cansaço que parecia mais profundo do que o físico. Uma vulnerabilidade que não combinava com o homem que ela conhecia apenas de relance. Ela percebeu um tremor imperceptível na mandíbula dele, uma tensão que se acumulava na base do pescoço, como se lutar contra aquilo que sentia fosse uma batalha diária. Não é sobre o candelabro, disse ele, a voz baixa demais para ser ouvida além das paredes. Você sabe disso. E ela soube. Soube que todo aquele silêncio, todos os olhares desviados, todos os encontros acidentais, haviam sido prelúdio. Isso é perigoso, senhor, sussurrou, recuando um passo. Eu sei. Ele depositou o candelabro sobre a mesa com cuidado. Passei semanas dizendo a mim mesmo que o melhor seria ignorar. Mas o silêncio tornou-se insuportável. O ar entre eles parecia ter peso. Clara sentiu o pulso bater nos ouvidos, rápido demais. Cada batida parecia ecoar pelas paredes da mansão, carregando consigo a tensão acumulada de meses de olhares trocados, de gestos contidos, de toques que quase aconteceram e foram desviados no último segundo. Não podemos, insistiu ela, mas a voz saiu como uma súplica. Thomas não respondeu de imediato. O olhar dele pousou sobre o chão, depois voltou para ela. Havia uma luta evidente em seus olhos, entre o desejo de avançar e a disciplina que o impedia. Cada segundo que ele permanecia parado ali parecia esticar o tempo, tornando-o quase palpável, quase doloroso. Eu sei, disse, enfim. Mas não posso mais fingir que não vejo. Ele não avançou. Apenas ficou ali, e o simples fato de não se mover foi mais perigoso do que qualquer aproximação. O silêncio entre eles parecia repleto de eletricidade. Clara percebeu o calor subindo, a respiração acelerada, as mãos trêmulas segurando o pano de limpeza como se fosse uma âncora. A conversa durou minutos, mas bastou para quebrar algo. Depois daquilo, nada mais era inocente. Nos dias seguintes, surgiram coincidências que pareciam ensaiadas. Thomas esquecendo um livro na cozinha, Clara precisando limpar a biblioteca justamente quando ele estava lá. O acaso passou a ter o rosto do desejo reprimido. E em cada pequeno encontro, em cada esbarrão acidental, a tensão se tornava quase física, palpável, uma força que puxava ambos para um território desconhecido, perigoso, inevitável. E então veio a noite do corredor. A casa dormia. Clara caminhava com uma jarra d'água nas mãos quando se chocou contra algo sólido. Thomas. As mãos dele a seguraram pelos cotovelos, firme o suficiente para impedi-la de cair, e, por um segundo, ele não a soltou. Desculpe-me, murmurou ela, ciente demais da proximidade. É perigoso andar sozinha à noite, respondeu ele, soltando-a devagar, como quem luta contra um instinto. Ela sentiu, incapaz de sustentar o olhar. O silêncio entre eles vibrou como um segredo à beira de ser revelado. Clara sentiu a diferença de temperatura, o aroma sutil dele, a tensão na curva dos ombros,
cada detalhe transformando-se em uma linguagem silenciosa que nenhum dos dois ousava nomear. Clara virou-se rapidamente e se afastou. E só quando alcançou o fim do corredor percebeu que estava tremendo. Naquela madrugada, deitada em sua cama estreita, ela entendeu o que a aterrorizava. Não era Thomas. Era o que nascia dentro dela, o reconhecimento. A percepção de que o homem que o mundo via como inacessível era, na verdade, um prisioneiro igual a ela. Que ambos viviam sob grades, as dela feitas de pobreza, as dele, de ouro. Margarete começou a notar. Sophie também. Até o velho Richard, o secretário, observava os dois com uma atenção silenciosa demais para ser inocente. O clima na mansão mudou. Os corredores pareciam sussurrar. Cada olhar lançado a Clara carregava uma pergunta muda. E o ar, antes apenas frio, agora era denso, saturado por algo que todos sentiam, mas ninguém ousava nomear. O toque ainda não havia acontecido, mas a ausência dele já era um tormento. A promessa pairava, invisível, entre o som dos passos noturnos e o bater do coração de Clara, marcando o compasso de uma história que já não podia ser interrompida. A estrutura da mansão Ellsworth era mais do que arquitetura, era uma hierarquia viva que respirava segredos como ar. E, em uma casa como aquela, cada parede parecia ouvir, cada cortina parecia observar, e cada sussurro carregava o peso de um julgamento silencioso. Alguns guardiões desses segredos eram mais atentos que outros, e, entre eles, poucos eram tão perigosamente perceptivos quanto Mrs. Eleanor Hartwell. A tia de Thomas vivia na ala leste da mansão há 15 anos. Aos 82, Eleanor era o tipo de mulher cuja presença fazia até os corredores endireitarem-se. Seu olhar azul, cortante e preciso, parecia capaz de decifrar intenções escondidas antes mesmo que fossem pronunciadas. Havia algo quase sobrenatural em sua lucidez, um tipo de sabedoria afiada pelo tempo e pela solidão. Thomas está diferente, dissera uma manhã, enquanto Clara servia-lhe o café com as mãos trêmulas de sempre. O comentário fora lançado ao ar, mas a flecha atingira o alvo. Há meses. Desde que a menina chegou. Clara manteve a compostura. Derramar o café seria o mesmo que confessar. Estava começando a pensar que ele havia se transformado em uma estátua, continuou Eleanor, mexendo o açúcar com lentidão calculada. Mas há algo vivo nele agora. Algo que me preocupa. Homens poderosos que voltam a sentir, raramente pensam nas consequências. Clara saiu da sala com o coração em ritmo febril. Sentia que cada palavra da velha mulher era um espelho colocado diante de si, um espelho que ela preferia não encarar. Cada passo pelos corredores ecoava em sua mente, amplificando a sensação de que, a cada instante, alguém poderia estar observando. O eco de seus próprios passos misturava-se aos murmúrios imaginários da mansão, criando uma música silenciosa que lembrava o bater acelerado de seu coração. Mas Eleanor não era a única a perceber o que se desenrolava. Richard, o secretário particular de Thomas, era outro guardião dos segredos da casa. Discreto, metódico e leal, ele possuía o talento dos homens que sobrevivem ao poder, ver tudo, mas jamais reagir. E, no entanto, havia algo em seu olhar, um lampejo de compreensão silenciosa, toda vez que Clara cruzava o escritório. Era um olhar que avaliava, medindo não apenas as ações, mas também a intensidade de cada sentimento que ela tentava ocultar. Sr. Ellsworth está fora hoje, disse Richard certa tarde, quando Clara chegou para limpar. Não voltará antes da noite. Pode trabalhar com calma. A frase soou comum, mas a entonação dizia outra coisa. Era uma permissão. Uma brecha no muro de regras que governava aquele mundo. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Cada palavra carregava camadas de subentendidos, e mesmo o ato simples de limpar se tornava um exercício de nervosismo e atenção. Ela começou a perceber o ritmo da casa, cada porta rangendo de maneira particular, cada sombra projetada pelo lustre no teto de madeira, cada objeto que parecia ter vida própria à espera de um toque. Naquela mesma tarde, algo inédito aconteceu. Entre os papéis da mesa, uma carta aberta repousava como um convite indevido. Clara tentou resistir, mas as primeiras linhas saltaram-lhe aos olhos como uma confissão involuntária. Thomas, faz 5 anos que prometes vir à Europa. Tua mãe envelhece rápido. Ela quer vê-lo antes que seja tarde. A vida além desses muros. A escolha. O remetente chamava-se Edward, um amigo de longa data, e as palavras revelavam mais sobre Thomas do que ele jamais havia dito.
Ele não estava apenas preso por dever ou conveniência, estava enraizado em uma vida que outros haviam decidido por ele. Cada frase parecia pulsar com a urgência de uma existência que lhe fora roubada, e Clara sentiu uma estranha mistura de empatia e temor. Ela via não apenas o homem reservado diante dela, mas o prisioneiro que ele se tornará, moldado por expectativas, tradições e obrigações invisíveis. Clara passou horas refletindo sobre aquela carta. Cada detalhe de Thomas, desde a rigidez dos ombros até o cuidado com que limpava a sala antes de se sentar, agora fazia sentido. Ela compreendeu que seu silêncio, suas escolhas contidas e o modo como evitava se expor eram defesas que ele construíra ao longo de anos para sobreviver à própria vida. E perceber isso tornou a aproximação dela mais perigosa e irresistível ao mesmo tempo. Naquela noite, Clara compreendeu que, quando Thomas a olhava, ele não via apenas uma mulher, via uma possibilidade. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. O simples encontro de olhares transformava a mansão em um campo de tensão, como se cada sombra e cada reflexo de luz ampliassem a eletricidade silenciosa que percorria os corredores. Os sussurros começaram a aumentar. Sophie, como sempre, fora a primeira a destilar veneno. Você sabe que vai acabar miseravelmente, disse, enquanto poliam a prata juntas. Homens como ele não se apaixonam, apenas se distraem. E quando se cansam, o joguete é quem paga o preço. Não há nada entre nós, mentiu Clara, a voz firme demais para ser crível. Ainda não, respondeu Sophie, sorrindo com crueldade. Mas haverá. Essas palavras ecoaram nela durante dias. E, mesmo assim, quando encontrou uma nota cuidadosamente escondida sob um prato de sobremesa na cozinha, seu coração bateu como se já soubesse o conteúdo. O jardim de inverno, à meia-noite. Se quiser falar comigo, realmente falar, venha. Ela queimou a nota, mas foi. À meia-noite, atravessou corredores escuros, o som de seu próprio coração abafando o silêncio da casa. O ar era denso, carregado de aromas de madeira polida, velas apagadas e flores que pareciam sussurrar. Cada passo era um risco, cada sombra uma dúvida, e a sensação de ser observada tornou-se quase física. O jardim de inverno era um mundo à parte, vidro, vapor e orquídeas. A lua lançava reflexos trêmulos sobre o piso de mármore e as paredes de vidro, e o silêncio amplificava cada respiração, cada batida de coração. Thomas a esperava entre as flores, uma vela na mão e o olhar de um homem que já havia decidido se condenar. Você veio, murmurou, e em sua voz havia algo que soava como alívio e desespero. Isso é loucura, sussurrou ela. Se formos descobertos. Eu sei o que acontecerá, respondeu ele, com amargura. Mas o que acontece comigo sem você já é uma forma de destruição. Ele deu um passo à frente. Clara, um para trás. Cada movimento carregava um peso que transcendia o espaço físico. Havia tensão acumulada de semanas, meses de olhares furtivos, e o reconhecimento silencioso de que ambos estavam à beira de um precipício emocional. Não quero ser seu erro, senhor. Você é o único acerto que já ousei cometer. O toque de suas mãos não foi planejado, mas inevitável. Nenhum beijo, nenhum gesto indecente, apenas a união das mãos, carregando todo o peso do que jamais poderia ser. E, pela primeira vez, Clara sentiu o mundo se estreitar ao redor deles, como se a mansão inteira tivesse se recolhido para observar aquele momento frágil e essencial. Quando Clara retornou ao quarto, levava no bolso uma folha de orquídea branca, testemunha muda do limite que haviam cruzado. O perfume delicado da flor parecia impregnar cada pensamento, cada lembrança, mantendo viva a memória de um instante que não poderia ser repetido. E, pela primeira vez, entendeu que amar um homem como Thomas Ellsworth era caminhar com os olhos vendados sobre um fio de navalha. E, ainda assim, ela caminhava. Privacidade, Clara descobriria, era um luxo que não existia realmente para alguém em sua posição. Era uma ilusão sustentada apenas pela cortesia seletiva dos que fingiam não ver. Na mansão Ellsworth, a cortesia tinha fronteiras, e todas elas terminavam onde começavam os segredos do patrão. Os encontros no jardim de inverno haviam continuado durante 23 noites. 23 noites nas quais o mundo parecia suspenso, como se o tempo os perdoasse momentaneamente. Clara contava sem perceber, como quem mede a própria esperança em unidades proibidas. A 23ª noite estava gravada em seu coração com a precisão de quem sabe que os bons momentos têm data marcada para morrer. Em cada noite,
Thomas a esperava entre as flores. Não havia luxúria nem promessa fácil, havia conversa. Havia humanidade. Falavam de livros, de sonhos esquecidos, de como o vento soava diferente quando se estava livre. Falavam da infância de Thomas, o menino que crescerá entre salões e lições de etiqueta, sem amigos, sem gargalhadas sinceras. E falavam da infância de Clara, feita de chuva, de calos e de mães cansadas que ensinavam as filhas a suportar o mundo em silêncio. Você teria sido uma professora extraordinária, dissera Thomas certa noite, tocando-lhe a mão com cautela. E você teria sido um homem comum feliz, se tivesse permitido, respondeu ela, com ternura e amargura misturadas. O silêncio entre eles, então, deixou de ser desconfortável. Tornou-se sagrado, um espaço onde existiam apenas dois seres que se viam inteiros, sem as máscaras que o mundo lhes impunha. Mas a casa via. A mansão Ellsworth era uma entidade viva, feita de olhos disfarçados e ouvidos escondidos. As sombras observavam. As portas rangiam em momentos oportunos demais. O vidro do jardim, antes refúgio, começou a parecer uma armadilha transparente. Sophie notou primeiro. As olheiras sob os olhos de Clara tornaram-se motivo de cochichos. Não dorme mais? Perguntou com um sorriso venenoso. Ou está sonhando acordada demais? Margaret, a chefe, evitava comentar, mas o silêncio dela era quase mais perigoso do que a malícia de Sophie. Quando os mais velhos se calam, é porque já sabem o desfecho. Ainda assim, Clara insistia em ir. Porque havia descoberto uma forma de existência que não conhecia, ser vista, ser escutada. Certa noite, Thomas falou do pai. O homem severo, disciplinado, que morrera jovem demais, deixando-lhe não apenas fortuna, mas o fardo do nome. Meu pai acreditava que emoções eram sinais de fraqueza, confessou Thomas, a voz rouca. Ele dizia que o poder exige distância, que amar é comprometer o raciocínio. E o que você acredita? Perguntou Clara. Thomas a observou por um longo tempo. Que meu pai estava certo. E é justamente por isso que eu o contradigo. Na 18ª noite, ela chorou pela primeira vez diante dele. Não suporto viver esperando o momento em que tudo desmorone, disse. Nem eu, respondeu ele, e por um instante, o medo os uniu mais do que o desejo. Mas a privacidade, tão cuidadosamente mantida, era um castelo de cartas. E cada gesto, cada olhar prolongado, cada ausência notada por mais de um instante, começava a ser empilhado nos corredores da mansão como evidência. Então, o destino escolheu seu mensageiro. Eleanor Hartwell, a velha águia na ala leste, adoeceu. A pneumonia a derrubou em questão de dias, e Thomas cancelou todos os compromissos para cuidar dela. Clara, por ser a mais jovem e ágil, foi designada para as vigilâncias noturnas. Durante as madrugadas febris, a linha entre lucidez e delírio se desfazia. E, entre gemidos, Eleanor começou a falar, mas não como uma mulher delirante. Falava como quem vê o passado e o futuro ao mesmo tempo. Thomas, murmurava, confundindo Clara com o sobrinho. Você finalmente sente outra vez. Eu vejo cor em seus olhos. Clara tentou corrigi-la, mas Eleanor segurou sua mão com uma força surpreendente. Não o deixe esquecer quem é, menina. E não permita que o dever destrua o que é vivo dentro dele. Essa casa mata tudo que toca. Clara saiu tremendo. Mas não percebeu que, do outro lado da porta, Thomas ouvirá cada palavra. Quando ela deixou o quarto, ele estava ali, de pé, sombrio, com algo quebrado em sua expressão. Isso termina, disse ele. Não desta forma. Não em segredos, nem em sombras. Eu tomei uma decisão. E então, no corredor iluminado apenas por lamparinas, ele fez o impensável, ajoelhou-se. Clara Alder, sussurrou, com a voz rouca e trêmula. Não posso mais fingir que você não é minha vida. Se for preciso perder tudo, que se perca. Mas não vou perder você. O mundo pareceu parar. E, naquele instante impossível, enquanto os ecos de um amor proibido vibravam pelos corredores da mansão, algo mudou para sempre, porque alguém os viu. E esse alguém era Sophie. Boatos, Clara aprenderia, não precisavam de verdade para existir. Precisavam apenas de um sopro, uma faísca inicial, e então incendiavam o mundo com rapidez assustadora. Na mansão Ellsworth, onde cada olhar carregava segundas intenções,
bastava um sussurro para transformar vidas inteiras em ruínas. Sophie foi o fósforo que acendeu o pavio. Começou nos becos do mercado, entre risadas abafadas e murmúrios sem querer. Você ouviu? Dizia uma das criadas. O Sr. Ellsworth anda se humilhando por causa da menina do cabelo selvagem. O riso vinha rápido, disfarçado de brincadeira, mas trazia aquele gosto metálico da inveja. Em poucos dias, as histórias cresceram como ervas daninhas. Uma afirmava que os dois haviam sido vistos na biblioteca, sojinhos demais por tempo demais. Outra jurava que Thomas havia cancelado um jantar importante na cidade, e todos sabiam para quem. Até os motoristas comentavam, entre tragos de cigarro, que o patrão andava com a cabeça nas nuvens e o coração no porão. O escândalo ainda não era público, mas já tinha forma, cheiro e nome: Clara Alder. Margarete, a chefe, que raramente se envolvia em fofocas, observava tudo com o silêncio pesado dos que sabem prever tragédias. Isso vai acabar em desgraça, disse ela certa noite, amassando o pão com mais força do que o necessário. Homens como ele não sabem o que fazer com mulheres como você, menina. Brincam de libertar, mas nunca deixam de prender. Ninguém sabe de nada, respondeu Clara, as mãos tremendo sobre a água quente. Sophie sabe, devolveu Margarete, sem piedade. E Sophie fala. Fala porque tem medo de não ser ouvida. Clara sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Nessa mesma noite, Thomas pediu que ela o encontrasse no escritório. A sala, sempre organizada, parecia diferente, mais viva, mais humana. Havia papéis espalhados, o abajur aceso lançando sombras longas, e Richard, o fiel secretário, fechando a porta atrás de si com um olhar cúmplice. Temos que ir embora, disse Thomas sem rodeios. Amanhã, você vai preparar uma mala. Diga que foi dispensada. Ninguém questionará. E o que dirão? Retrucou Clara. Dirão que fui pega roubando, que tentei seduzi-lo, que fui expulsa com vergonha. Sempre há uma história pronta para justificar o desaparecimento de uma mulher. Deixe que falem, respondeu Thomas, mas o tom traiu a própria dúvida. Portugal, talvez. Ou Itália. Um lugar onde não sejamos lidos pelo sobrenome. Onde ninguém saiba quem fomos. E sua mãe? Perguntou Clara, sem conseguir esconder a amargura. Aquela que espera por você em outro continente. Ela compreenderá, mentiu ele, e ambos souberam que era mentira. Você está tentando fazer o impossível, disse Clara, afastando-se. Acredita que pode arrancar as raízes de uma vida inteira sem deixar feridas? Você não pode ser outro homem apenas por desejar ser. Thomas segurou-lhe o braço, desesperado. E você acredita que posso continuar sendo este? Que posso olhar para o espelho todos os dias e fingir que não conheço mais o som da sua voz? Sim, respondeu ela, e o sim soou como um não dito em lágrimas. Porque esse é o preço do que somos. Você tem tudo a perder, e eu não tenho nada, é por isso que você vai me odiar um dia. Vai olhar para mim e ver o reflexo da sua renúncia. Ele não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, os olhos marejados, o orgulho despido. Eu não sou meu pai, Clara. Eu não quero ser o homem que se esconde atrás de um sobrenome. Eu te escolho, com ou sem o mundo. Então prove, sussurrou ela. Prove sem destruir tudo ao redor. Porque amor que precisa queimar o mundo para existir não é amor, é febre. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Mas a febre já havia se espalhado. Na manhã seguinte, Sophie não apenas falava, ela narrava. Para quem quisesse ouvir. Para quem fingisse não querer. Vi com meus próprios olhos, dizia, com um brilho doentio. Ele a beijou no corredor. O patrão da casa Ellsworth ajoelhado diante da criada. A história viajou mais rápido que o vento. O jardineiro ouviu, depois o padeiro, depois a modista. Em Londres, as notícias ganhavam forma antes mesmo de chegar. E foi então que a Rie Ellsworth, mãe de Thomas, recebeu uma carta de Eleanor. Uma carta que misturava preocupação e escândalo, descrevendo a situação inapropriada que ameaçava séculos de reputação familiar. A Rie não hesitou. Voltou da Europa em silêncio, envolta em luto e fúria. Aos 72 anos, ainda era uma mulher imponente, com olhos de aço herdados e voz que não admitia réplica. Na manhã seguinte à sua chegada,
Convocou Clara à sua presença. A sala onde esperava parecia um tribunal. O retrato do falecido Sr. Ellsworth pendia sobre a lareira, e a própria Ria sentava-se sob ele como juíza e carrasca. Clara entrou com o coração em chamas. Sabia, com a clareza dos que pressentem o destino, que aquela conversa não decidiria apenas seu futuro, mas o de todos os que ainda ousavam amar dentro daquela casa. 1 ano havia se passado desde a partida de Clara. 1 ano em que cada dia parecia repetir o anterior, silencioso, metódico, sufocante. Thomas Ellsworth, o homem que fora conhecido pela compostura inabalável, tornará-se um espectro dentro da própria casa. A rotina permanecia, mas sem vida. O relógio da sala de estar continuava a soar as mesmas badaladas de sempre, mas agora cada som era um lembrete. O tempo andava, mesmo quando ele não. Ele havia retomado os negócios, comparecido a jantares, recebido os cumprimentos dos mesmos homens que o invejavam em público e o julgavam em segredo. Nenhum deles ousava mencionar o escândalo, mas todos o conheciam. A Inglaterra inteira parecia saber, e fingia não saber. Richard, o secretário, observava tudo com a fidelidade silenciosa dos que compreendem a dor sem precisar traduzi-la. Via o patrão ler e reler documentos sem realmente vê-los, escrever cartas que nunca enviava, e às vezes, ao entardecer, permanecer diante da janela como se esperasse que algo, ou alguém, surgisse do horizonte. Certa vez, quando o relógio marcava quase meia-noite, Richard o encontrou ainda acordado, sentado à mesa da biblioteca, a garrafa de conhaque pela metade. Deveria descansar, senhor, disse ele com a cautela de quem já havia tentado antes. Thomas levantou os olhos e respondeu, quase num sussurro. Descansar? O descanso é para os que esquecem, Richard. Eu ainda lembro. Nos meses que se seguiram, o semblante de Thomas mudou. O cabelo grisalho se espalhou com pressa. As rugas se aprofundaram, não pelo tempo, mas pela culpa. Ele ainda usava ternos impecáveis, ainda caminhava com a postura de um homem de nome importante, mas por dentro, tudo o que restava era ruína. As cartas que recebia da mãe, a Rie, permaneceram lacradas em uma gaveta. Eleanor, já idosa e enfraquecida, tentava interceder com ternura, escrevendo-lhe notas curtas, quase súplicas. Ela fez o que acreditava ser certo. Você a ensinou a amar e ela o salvou de si mesmo. Não odeie o sacrifício que a salvou de uma destruição maior. Mas Thomas não lia essas cartas até o fim. Ele as dobrava, como quem dobra uma ferida, e as guardava entre as páginas de um livro que nunca terminava. Enquanto isso, nas ruas cinzentas de Londres, Clara tornara-se uma sombra entre sombras. A biblioteca onde trabalhava era pequena, abafada, e cheirava papel úmido e pó, o tipo de lugar onde ninguém faz perguntas e todos parecem pertencer ao esquecimento. Ela vestia-se com simplicidade, vestidos escuros, colarinhos altos, luvas desbotadas. O cabelo, no entanto, era o mesmo, indomado, livre. Era a única parte de si que ela se recusava a disciplinar. Os colegas de trabalho a consideravam reservada, talvez melancólica. Não sabiam que, quando o sino da biblioteca soava para o fechamento, ela permanecia sentada sozinha à mesa do catálogo, traçando o nome de Thomas com a ponta do dedo sobre o tampo de madeira, sem tinta, sem som, apenas memória. Às vezes, quando o vento soprava do leste e trazia o cheiro distante do mar, Clara pensava nele. Imaginava-o ainda na mansão, rodeado por silêncios e veludos, preso à sua nobreza como a uma corrente dourada. E imaginava também Eleanor, velha, sábia, talvez arrependida, e a Rie, fria até o fim, acreditando que havia feito o necessário. Mas o que mais a atormentava eram os sonhos. Sonhava que voltava para a mansão, mas ela estava vazia, devastada, coberta de eras. Sonhava que via Thomas ao longe, sentado no jardim de inverno, imóvel, com um livro nas mãos que nunca lia. Sonhava que o chamava pelo nome, mas a voz não saía. Quando acordava, havia lágrimas no travesseiro. O tempo não a curou, apenas a acostumou à dor. Na primavera seguinte, o destino decidiu cruzar seus caminhos mais uma vez. Clara estava fechando a biblioteca quando notou uma presença parada do lado de fora, imóvel, como se o tempo tivesse congelado ali. Thomas. Ele não usava mais as roupas aristocráticas. O casaco era simples, o chapéu gasto pela chuva. Mas os olhos eram os mesmos. Cansados, mas ainda cheios daquela tensão que, um dia, a havia feito sentir-se visível. Não, disse ela,
antes mesmo que ele abrisse a boca. Você não pode estar aqui. Preciso de apenas um momento, respondeu ele, a voz mais grave, marcada por noites insones. Um momento é o suficiente para destruir o pouco de paz que me resta. Ele deu um passo à frente, e ela recuou. Você me deixou, disse ele, o tom não de acusação, mas de desespero. Você foi embora e levou tudo. Eu tentei esquecer, Clara. Juro que tentei. Mas não há esquecimento possível quando o ar inteiro lembra alguém. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. O que esperava que eu fizesse? Ficasse e o visse ser destruído por minha causa. Eu o deixei porque eu amo, Thomas. E eu vim porque o amor não deve ser um túmulo. O silêncio entre eles era espesso, feito de tudo o que não fora dito. O som distante dos cavalos na rua parecia pertencer a outro mundo. A Ria ainda vive? Perguntou ela, quebrando o ar. Sim. Vive e definha. Mas já não manda em mim. E Eleanor? Mais sábia que nunca. Disse-me que talvez o verdadeiro dever de um homem seja, um dia, desobedecer. Clara quase sorriu. Quase. Eu não posso voltar, Thomas, disse, a voz trêmula. Não posso viver na sombra de um escândalo eterno. Então me leve para sua sombra, respondeu ele. Deixe-me apenas existir no mesmo mundo que você. Ele se ajoelhou, novamente, no meio da calçada molhada. Tinha nas mãos um pequeno anel de prata, sem pedras, sem luxo, sem símbolo de herança. Não posso oferecer-lhe a vida que o mundo exige. Mas posso oferecer a vida que é minha. Imperfeita, honesta, liberta. Clara chorou. Chorou como quem solta o ar que manteve preso por um ano. Você é um tolo, disse, sorrindo entre as lágrimas. E eu também. Então sejamos tolos juntos. Ela estendeu a mão. Ele colocou o anel em seu dedo. E naquele instante, Londres desapareceu. O barulho, o julgamento, a história. Restaram apenas dois corpos molhados pela chuva, redescobrindo o calor daquilo que o medo havia congelado. Nos dias seguintes, o mundo ao redor pareceu mudar de cor. Thomas deixou a mansão, enfrentando o olhar desaprovador da sociedade com uma serenidade quase cruel. Richard o ajudou a encerrar os negócios e a vender parte da fortuna, discretamente, sem anúncios. Eleanor, de seu leito, enviou uma bênção escrita em caligrafia vacilante. Se é amor o que move vocês, que ele ao menos sirva para libertar o nome Ellsworth de sua própria maldição. A Rie não respondeu a nenhuma carta. Mas Thomas não precisava mais da aprovação dela, e esse talvez tenha sido o maior ato de libertação de sua vida. Clara, agora usando o sobrenome da mãe, deixou a biblioteca. Eles foram viver em uma pequena casa nos arredores de Vitechapel, onde o anonimato era tão espesso quanto a neblina. Nos primeiros dias, houve silêncio. Depois vieram as risadas tímidas, o café partilhado, o redescobrimento de pequenos gestos, um toque, um olhar, uma respiração que antes parecia impossível. Mas entre cada momento de ternura havia o peso do que haviam deixado para trás, e a consciência de que a felicidade, para eles, seria sempre clandestina. Ainda assim, pela primeira vez em suas vidas, ambos dormiram sem culpa. E isso, Clara pensou ao adormecer ao lado dele, já era uma forma de eternidade. Naquela noite, o céu parecia pesar sobre Londres. O vento vinha do norte, frio e furioso, arrastando consigo as promessas quebradas de uma cidade que nunca dormia. E enquanto as janelas tremiam com o rugido do trovão, Thomas e Clara sabiam, a tempestade não era apenas lá fora. A casa modesta em Vitechapel era pequena demais para tanto silêncio. Nos últimos dias, algo se alterara entre eles. A alegria simples das primeiras semanas dera lugar a um desconforto que ambos tentavam disfarçar. Thomas, embora livre do peso da nobreza, parecia carregar uma culpa nova, a de ter arrastado Clara para uma vida que ela não escolhera completamente. Ele acordava cedo e voltava tarde, mergulhado em papéis e cálculos que ninguém lhe pedirá. Tentava abrir um escritório, um negócio simples, algo que o mantivesse digno, ocupado. Mas os olhares dos outros homens, os sorrisos condescendentes, lembravam-no constantemente de que ele era um Ellsworth tentando ser comum. Clara percebia. Via nas mãos dele, agora calejadas, o esforço de alguém que tentava provar algo ao mundo. E isso a partia por dentro. Nessa noite de tempestade, ele chegou encharcado,
o casaco colado ao corpo, o rosto tenso. Você devia ter ficado onde estava, disse ela, correndo para ajudá-lo. E perder o único lugar onde respiro, respondeu ele, cansado, a voz quase um sussurro. Ela sorriu, mas o sorriso era frágil. Não pode continuar se punindo, Thomas. A liberdade não é uma dívida que você precisa pagar. Não é liberdade o que sinto, confessou. É o vazio. Quando deixei aquela casa, achei que me livraria das correntes. Mas percebo agora que apenas troquei de algemas. E eu? Perguntou Clara, recuando um passo. Sou uma delas. A pergunta atravessou o ar como um raio. Thomas hesitou. O som da chuva preencheu o espaço entre as palavras. Não, disse ele, enfim. Você é o que restou de mim. Ela desviou o olhar, tentando esconder o tremor na voz. Então por que parece que estamos sempre à beira do abismo, Thomas? Porque o amor que devia nos curar ainda dói. Ele se aproximou lentamente, os olhos fixos nela, como se procurasse uma verdade que não sabia se queria encontrar. Porque o amor não basta para apagar o que o mundo nos fez. Porque, mesmo livres, ainda somos feitos das mesmas feridas. Clara respirou fundo, a tempestade rugindo do lado de fora. Eu não me arrependo de nada. Mas às vezes penso se teríamos sido mais felizes se nunca tivéssemos nos encontrado. Não diga isso, implorou ele. Foi o único momento verdadeiro da minha vida. Verdade não é o mesmo que paz, respondeu ela. O trovão estourou sobre o telhado. A vela da mesa apagou-se. Por um instante, a escuridão os envolveu, apenas o relâmpago iluminando o rosto dele, os olhos dela, o espaço entre os dois. E então, sem mais palavras, ele a beijou. Foi um beijo de desespero e redenção, de culpa e necessidade. O tipo de beijo que não nasce do desejo, mas da certeza de que o tempo está acabando. Quando se afastaram, ambos respiravam com dificuldade, o coração em combustão. Você acha que Deus nos perdoaria? Perguntou Clara, a voz trêmula. Se ele vê o que vejo quando olho para você, talvez. O silêncio voltou, pesado, vibrante. Do lado de fora, a tempestade parecia querer entrar. Foi então que uma batida seca ecoou na porta. 3 toques. Fortes. Inesperados. Clara gelou. Thomas ficou imóvel. Quem saberia que eles estavam ali? Quem ousaria bater aquela hora, naquela chuva? Thomas foi até a janela e espiou pela cortina. Um coche parado, uma silhueta feminina envolta em véu escuro. Ele empalideceu. Não pode ser, murmurou. Quem é? Minha mãe. Clara sentiu o mundo girar. Harry Ellsworth, a mulher que a havia banido, estava ali, em sua porta, na noite, em meio à tempestade. Thomas abriu, hesitante. Harry entrou sem pedir permissão, o olhar mais gélido do que o vento. O tempo não a havia vencido, apenas a tornará mais dura. Então é aqui que se escondem, disse, varrendo o pequeno cômodo com um olhar de desprezo contido. Não estamos escondidos, respondeu Thomas, erguendo o queixo. Não, ela replicou, seca. Chamam de liberdade agora o exílio voluntário. Clara tentou falar, mas Harry ergueu a mão, cortando o ar. Não diga nada. Já ouvi todas as justificativas possíveis. Vim aqui porque Eleanor morreu. O mundo pareceu parar. Thomas empalideceu. Clara levou a mão à boca. Ela partiu há 3 dias. Pediu para vê-lo. Thomas. Pediu, até o último suspiro. Ele cambaleou, sentando-se na cadeira mais próxima. E antes de morrer, deixou isto. Harry tirou do bolso uma carta, o papel amarelado, o selo quebrado. Entregue a ele, mas apenas quando estiver pronto para ouvir sem odiar, dissera Eleanor. Thomas abriu a carta com as mãos trêmulas. A caligrafia vacilante o atingiu como uma lembrança viva. Meu querido menino, se estás lendo isto, é porque compreendeste que o amor não é o oposto do dever, é o dever em sua forma mais pura. A mulher que o mundo condenou é a mesma que o salvou. E o preço da escolha, meu Thomas, nunca é a perda, é o que você se torna depois dela. Não permita que o arrependimento destrua o que a coragem construiu. As lágrimas vieram silenciosas. Harry, impassível, observava o filho com o mesmo olhar de quem finalmente entende algo tarde demais.
Ela amava você, murmurou Clara, segurando-lhe a mão. Mesmo quando o mundo inteiro nos odiava. Harriet, pela primeira vez, desviou o olhar. E eu, disse ela, a voz falhando, achei que estava protegendo o que era certo. Mas talvez tenha apenas protegido o que já estava morto. O trovão retumbou novamente, e dessa vez, ninguém falou. 3 gerações de culpa, dever e amor não dito estavam finalmente ali, sob o mesmo teto, cercadas pela fúria do céu. Harriet, cansada, virou-se para sair. Cuidem um do outro, disse, antes de atravessar a porta. É tudo o que resta. Quando a porta se fechou, a tempestade começou a ceder. Clara abraçou Thomas com força, sentindo o peso de tudo que haviam perdido, e de tudo que, mesmo assim, restava. A carta ficou sobre a mesa, molhada pelas lágrimas dele e pelas gotas que ainda caíam do teto. Do lado de fora, o vento carregava o último trovão, e Londres parecia, enfim, respirar. Naquela noite, Clara percebeu que o amor não precisa vencer para ser eterno. Basta sobreviver à tempestade. A tempestade passou. Não de uma vez, mas aos poucos, como se o céu, cansado de tanta fúria, tivesse enfim se rendido ao silêncio. Durante dias, Londres parecia respirar diferente. As ruas molhadas refletiam o amanhecer, e o ar carregava um cheiro novo, quase doce. Na pequena casa de Vitechapel, o tempo também começava a se ajeitar. O caos das emoções deu lugar a uma calma discreta, a espécie de serenidade que só chega depois que tudo desaba. Thomas acordava antes do sol e saía para caminhar. Clara o observava pela janela, envolta em um xale simples, vendo-o atravessar a neblina como um homem que, pela primeira vez, caminha sem destino imposto. Havia algo diferente nele, não era mais o herdeiro, nem o fugitivo, nem o arrependido. Era apenas Thomas, inteiro, imperfeito, humano. Naquela casa, eles aprenderam a viver como quem reaprende a falar. O amor já não ardia como fogo, era brasa, calor constante, silencioso, que não queima, apenas sustenta. Certa manhã, Clara o encontrou sentado na mesa da cozinha, cercado por papéis. Está escrevendo novamente? Perguntou ela, servindo-lhe chá. Ele ergueu os olhos, sorrindo com uma serenidade que há muito não via. Sim, um livro. Um livro. Não de memórias. De verdades. Quero contar a história de um homem que acreditou ser livre quando, na verdade, só aprendeu o que é amar quando perdeu tudo. Ela pousou a xícara e o olhou por um momento. E vai publicá-lo? Não. Vai ser só nosso. Um registro do que fomos, para que, quando a vida nos pedir de novo coragem, saibamos que já tivemos uma vez. Clara sorriu. Então eu quero escrever o prefácio. Os meses seguintes foram simples, mas cheios de beleza invisível. Thomas começou a ensinar literatura a crianças de um colégio modesto do bairro. Dizia que havia encontrado, enfim, uma forma de devolver ao mundo algo que não fosse ouro, nem nome, nem poder, mas tempo. Clara, por sua vez, passou a trabalhar com costura, transformando tecidos em vestidos para mulheres que, como ela, haviam aprendido a se esconder. Seu talento logo chamou atenção, e em pouco tempo ela tinha uma pequena clientela fiel, mulheres do mercado, viúvas, artistas. Chamavam-na de Senhora Alder, e ela sorria toda vez, porque naquele nome não havia mais vergonha. Havia escolha. Às vezes, nas tardes de chuva, ela se sentava à mesa e bordava enquanto ele lia em voz alta. E entre uma página e outra, o silêncio deles não era vazio. Era lar. No outono daquele ano, Harriet Ellsworth morreu. A notícia chegou em uma carta curta, trazida por Richard. Nenhum tom de drama, apenas constatação. Thomas leu a mensagem em silêncio, depois a dobrou com cuidado. Vai ao funeral? Perguntou Clara. Não. Mas vou ao jardim dela, em pensamento. Acho que é lá que tudo começou. Talvez seja lá também que tudo termine. Ele caminhou até a janela e ficou ali por muito tempo. Ela tentou me proteger do amor porque acreditava que o amor destrói. Mas o que me destruiu foi a ausência dele. Clara o abraçou por trás. Então ame até o fim. Assim ela finalmente descansa. O tempo, que antes lhes fora inimigo, tornou-se aliado. Os anos passaram sem pressa. A casa foi ganhando cores, livros empilhados, cortinas claras, flores secando em vasos improvisados.
Não havia luxo, mas havia paz. Num domingo de primavera, Thomas e Clara decidiram visitar o campo. Era a primeira vez, em muito tempo, que deixavam Londres juntos. O trem seguia lento, cortando a paisagem verde e úmida. Clara encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "Você já percebeu que estamos vivendo algo que nunca foi permitido aos nossos pais? A vida comum." Thomas sorriu, o olhar perdido pela janela. A vida comum é a mais extraordinária de todas. O resto é ilusão. Ao chegarem, caminharam por um prado florido. O vento movia o cabelo dela como um véu, e ele pensou que nunca houvera nada mais bonito do que vê-la em luz natural, sem sombras, sem medo. "Foi isso que sempre quis", disse ele. "Não um nome, nem redenção. Apenas a chance de ver você em paz." Clara pegou-lhe a mão. "E agora que conseguiu? Agora posso finalmente escrever o fim." Ela riu. "Ainda não. Ainda temos capítulos pela frente." Os invernos seguintes foram gentis. A saúde de Thomas começou a enfraquecer, mas a mente permanecia clara. Ele escrevia todas as manhãs e, ao entardecer, lia para Clara trechos de um novo livro, não sobre perda, mas sobre recomeço. Era a história de dois sobreviventes que aprenderam que o amor, quando amadurece, não é um grito nem uma chama, é um abrigo. Certa noite, enquanto a chuva caía lá fora, Clara encontrou um caderno sobre a mesa. Na primeira página, em letras firmes, estava escrito: "Para Clara. Porque amar você me ensinou a ser um homem. E perder você me ensinou a ser humano. T.I." Ela chorou em silêncio, não de dor, mas de gratidão. Sabia que aquele amor não precisava mais lutar contra o mundo. Ele havia sobrevivido a tudo, e, ao fazê-lo, tornará-se imortal. Anos depois, quando a cidade mudou e o século virou, poucas pessoas lembravam de Thomas Ellsworth. Mas, em uma pequena biblioteca de Vitechapel, um livro sem nome repousava em uma prateleira alta, sem capa, sem autor. Dentro, nas últimas linhas, lia-se: "O amor não é o que vence, é o que permanece." E, sob essas palavras, uma assinatura trêmula: Clara. Ela viveu mais que ele, mas nunca deixou a casa que construíram juntos. Cuidava do jardim, das lembranças, e das cartas que guardava em uma caixa azul sob o leito. E, todas as manhãs, abria a janela para o vento, como se esperasse ouvir o eco distante da voz que um dia lhe prometeu o impossível, e cumpriu. Porque, no fim, o recomeço deles não foi um milagre. Foi apenas a coragem de continuar amando, mesmo depois que o mundo acabou. 5 anos depois, Morgana M. Ellsworth, filha de Thomas e Clara, caminhava pelos corredores da antiga mansão Ellsworth, agora transformada em uma escola. O eco dos passos dela misturava-se às risadas de crianças que corriam pelos salões outrora sombrios. Onde antes ecoavam ordens e sussurros, agora havia vozes livres, cheias de curiosidade e vida. As paredes, antes revestidas de silêncio, pareciam respirar. Nas paredes, ainda pendiam retratos dos antepassados, mas abaixo deles, cuidadosamente dispostos, estavam fotografias novas, de alunos, professores, famílias simples. Era como se o tempo tivesse, enfim, aprendido a conviver com o amor. Morgana, que herdara os olhos calmos da mãe e a postura firme do pai, era agora uma estudiosa reconhecida no campo da criminologia psicológica, autora de 3 livros sobre ética e empatia, adotados em universidades do país. Mas mais do que títulos ou prêmios, ela carregava dentro de si o legado invisível dos pais, a coragem de escolher a bondade mesmo quando o mundo a considerava fraqueza. Numa tarde cinzenta de outono, ela voltou àquela casa pela primeira vez desde a morte de Clara. Trouxera consigo uma caixa azul, a mesma que encontrara sob o leito da mãe, guardando as cartas trocadas entre Thomas e Clara, o livro inacabado e uma folha de orquídea seca, guardada entre as páginas amareladas. Ela colocou a caixa sobre a mesa do antigo escritório do pai e sentou-se. Durante um longo tempo, apenas olhou o objeto, sentindo o peso suave de tudo o que estava contido ali, 2 vidas inteiras transformadas em papel, tinta e silêncio. Com mãos firmes, abriu a caixa e retirou uma das cartas. A caligrafia trêmula de Clara a fez sorrir. Amar um homem como Thomas Ellsworth é aprender a dançar à beira de abismos, e ainda assim acreditar que existe chão. Se um dia alguém ler estas palavras, que saiba, o amor é o que nos torna humanos, mesmo quando o mundo exige que sejamos pedra. As lágrimas vieram sem pressa.
Morgana fechou os olhos e sentiu o perfume distante de lavanda, o mesmo que Clara usava, e o som do relógio antigo da casa, marcando o tempo que já não doía. Ao cair da tarde, ela caminhou até o jardim de inverno. Ainda estava lá, o mesmo lugar onde, décadas antes, seu pai e sua mãe haviam se encontrado pela primeira vez, sob as orquídeas e o vidro. Agora, o espaço estava cheio de plantas novas, cuidadas por jardineiros e por crianças curiosas que aprendiam botânica. Mas no centro, intacta, permanecia uma orquídea branca, replantada inúmeras vezes, sempre florescendo. Morgana ajoelhou-se diante dela e sussurrou: "Vocês venceram." Porque era verdade. O amor deles, que começara escondido, que fora condenado, que atravessara o escárnio, a separação e o tempo, havia se transformado em algo maior, em abrigo, em legado, em escola. Aquela mansão, antes símbolo de rigidez e hierarquia, agora acolhia todos os que buscavam recomeçar. E cada criança que ali entrava, cada livro aberto, cada flor que crescia no jardim, era uma extensão daquele amor. Quando o sol começou a se pôr, o céu tingiu-se de tons dourados e rosados. Morgana permaneceu ali, observando as janelas refletirem a luz suave. Pensou no pai, no homem que deixará o poder para aprender a ternura, e na mãe, que transformará a dor em sabedoria. E compreendeu algo que os livros jamais haviam ensinado: que a verdadeira herança não são as casas, nem os nomes, nem o dinheiro, são as escolhas que sobrevivem a nós. Ela levantou-se e caminhou até a porta principal, onde um grupo de crianças esperava para ajudá-la a fechar a escola. Uma delas, uma menina de cabelos castanhos e olhos curiosos, segurava um livro nas mãos. "Professora Morgana", disse a menina, "é verdade que esta casa pertenceu a um homem muito rico?" Morgana sorriu. "Pertenceu, sim. Mas hoje pertence a todos que acreditam que o amor pode mudar o que parece impossível." E ele era feliz? Morgana olhou para o jardim iluminado pelo crepúsculo. Sim. Porque aprendeu que a felicidade não é um lugar, é uma escolha feita todos os dias. A menina sorriu e correu de volta aos colegas. Morgana observou-as desaparecerem pelo corredor. Por um instante, jurou ver uma figura parada à distância, o contorno de um homem alto, de cabelos grisalhos, observando-a com ternura. E ao lado dele, o vulto de uma mulher de cabelos soltos, vestida de branco. O coração dela apertou, mas sem dor. Sabia o que era aquilo. Era o amor, antigo, eterno, ainda presente. À noite, já sozinha, ela escreveu a última página do livro que vinha preparando havia anos. "Meu nome é Morgana Ellsworth. Sou filha de 2 sonhadores que ousaram amar no tempo errado. Mas o amor deles mudou o tempo. E se estas palavras encontrarem alguém perdido, que lembre, o que nasce da coragem nunca morre. Tudo o que é verdadeiro, permanece." Fechou o caderno, apagou a luz e olhou pela janela uma última vez. Lá fora, o vento movia suavemente as folhas das orquídeas, e a lua refletia na vidraça como um selo silencioso. E, no fundo de sua alma, Morgana soube, os ecos do amor de Thomas e Clara jamais cessariam. Eles haviam atravessado a vergonha, o poder, o medo e a morte. E, de alguma forma, transformaram tudo isso em um só gesto: vida. Esta é uma história de sacrifício que não é sacrifício. De liberdade que é encontrada não na fuga, mas na verdade. De cabelos selvagens que permanecem selvagens porque a pessoa que os ama compreende que a autenticidade é mais bonita que qualquer conformidade. Fim. E assim termina a história de Clara e Thomas. Uma história que nos mostra que amor verdadeiro não é romance de filme. É sacrifício. É escolha. É coragem de ser autêntico quando o mundo inteiro quer que você seja invisível. Todos riam do cabelo dela. Mas seu patrão compreendeu um segredo que ninguém mais sabia, que a selvageria de ser você mesmo é a forma de beleza mais poderosa que existe. Se essa história mexeu com você, se você se identificou com Clara ou entendeu a prisão de Thomas, deixa seu comentário. Conta pra gente qual foi o momento que mais te marcou. Qual cena você não consegue tirar da cabeça. E se você ama histórias que exploram o proibido, o arriscado, o amor onde não deveria existir, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta histórias fáceis. A gente conta histórias que queimam por dentro. Até a próxima, lembrem-se, sua autenticidade é seu poder. Seu cabelo selvagem é sua coroa. Tchau.